você acabou de aprender a mexer as peças no xadrez, mas quando começa uma partida fica perdido sem saber o que fazer? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas simples para começar bem uma partida de xadrez. O xadrez ele é dividido em 3 fases principais: a abertura, o meio-jogo e o final. A abertura é a primeira fase da partida, quando fazemos os primeiros lances. No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre a fase da abertura e os principais conceitos dessa fase. No xadrez profissional, existem diversas aberturas já estudadas e cada uma delas recebe seu nome. Por exemplo, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Aqui as brancas já têm algumas possibilidades, como por exemplo, bispo C4, e aqui estamos na abertura italiana. Outra opção é bispo B5, e aqui estamos na abertura Ruy Lopes. Também existem outras opções, como D4, e aqui estamos na abertura escocesa. E cada abertura existem variantes dentro delas que também recebem seus nomes respectivamente. Bom, e para quem está começando, será que o mais importante é decorar os lances das aberturas? Não, tá, galera? O mais importante é a gente aprender os princípios da abertura para que a gente consiga ter uma posição sólida e segura em qualquer tipo de abertura, certo? Então, para a gente começar, a gente vai para o primeiro conceito, tá? O primeiro conceito está em dominar o centro do tabuleiro. O que é o centro do tabuleiro? São essas 4 casas aqui no meio, aonde eu marquei, certo? Cada uma delas recebe seu nome, tá? Se vocês forem olhar aqui na parte de baixo, a gente tem letras e na parte lateral a gente tem números. E essas são as coordenadas da casa. Primeiro a letra, depois o número. Então a casa de E4 é uma casa do centro, D4, D5 e E5 também. Quando a gente está começando a aprender a jogar xadrez, geralmente a gente começa a desenvolver o peão do canto, né? Avançando aqui no canto. Mas essa não é uma jogada aconselhável, tá? Então, como que a gente pode estar dominando o centro? Para dominar o centro, a gente tem a opção de colocar uma peça nela, né? Principalmente os peões, tá? A maioria das outras peças não é tão interessante, já vou explicar o porquê. Então a gente vai tentar colocar os peões nas casas centrais. Porque além dele estar numa casa central, ele também ataca outra casa central, certo? Por isso que os lances mais jogados no xadrez é E4 ou D4, ambos com a mesma ideia, certo? Uma outra forma da gente dominar o centro é colocar peças que atacam essas casas do centro. Então, quando eu coloco o cavalo aqui, ele ataca a casa de E5 e ele ataca a casa de D4. E se o cavalo para numa casa central, por exemplo, ele já não ataca outras casas centrais, né? Imagina um cavalo aqui no centro, onde ele não vai atacar nenhuma casa central aqui, certo? Então, por isso, a melhor opção é a gente colocar ele atacando uma casa central e não em uma casa central, né? Isso a gente deixa para os peões, tá bom? A segunda dica, pessoal, é o desenvolvimento das peças. O que é o desenvolvimento das peças? Depois de a gente dominar o centro, nós vamos começar a colocar nossas peças em jogo. Então, a gente vai trazer o cavalo, por exemplo. Ele já ataca uma casa, 2 casas no centro, na verdade, né? Ele ataca o peão, mais a casa de D4. E por que desenvolvimento? Imagina que o cavalo na casa inicial, ele ataca 1, 2, 3 casas, certo? Se a gente colocar o cavalo no centro do tabuleiro, agora ele ataca uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, tá? Então, ele atacando 8 casas, ele é muito mais poderoso do que ele atacando 3 casas. Ah, e se o cavalo vier aqui pro canto, que não é o centro do não é de olho no centro do tabuleiro? Vamos lá. Ele ataca 1, 2, 3, 4 casas, tá? Então, o cavalo, a gente já consegue observar que ele, no centro, ele é muito mais forte. Por isso a gente chama o desenvolvimento das peças, né? Ele é uma peça que está fora de jogo e ele entrou em jogo agora. Bom, o adversário vai também desenvolver uma peça, ao mesmo tempo que ele defende o peão. Agora nós vamos continuar o desenvolvimento trazendo as nossas outras peças para o jogo. Por quê? Se a gente fizer lances que não
fazem parte do desenvolvimento, por exemplo, mexer um peão aqui no canto, o adversário traz mais uma peça, se a gente mexer mais um peão, ele desenvolve mais uma, e nesse momento as pretas têm 1, 2, 3 peças desenvolvidas, enquanto a branca só tem o cavalo desenvolvido, certo? Por que que é importante a gente desenvolver as peças? Como todo mundo sabe, o xadrez ele representa as guerras, né? Então, nós precisamos colocar os nossos guerreiros no campo de batalha, certo? Se a gente deixar eles presos no canto do tabuleiro, eles não participam da batalha. Com isso, a gente perde força, né? É, a não ser que vocês sejam o Leônidas tentando enfrentar o exército persa, Fala 300, fala 300. não faz sentido nenhum nós mantermos nossas peças fora de jogo, certo? Então, na parte do desenvolvimento das peças, nós temos que evitar mexer a nossa dama cedo. Vou dar um exemplo para vocês. Após a abertura escandinava, depois que trocam os peões, a dama captura, agora a gente traz o cavalo, e a dama é uma peça muito poderosa, então ela fica muito suscetível ao ataque. Por exemplo, o cavalo atacou a dama, as pretas vai ter que tirar a dama para não perder ela. Imagine que tirou para cá e deu um cheque. Agora as brancas estão desenvolvendo a segunda peça. As pretas vai desenvolver a segunda, agora as brancas desenvolvem a terceira, ganhando mais um tempo em cima da dama, porque a dama é obrigada a sair. E se a dama sair, por exemplo, para essa casa, agora a gente joga o peão dominando o centro do tabuleiro, ao mesmo tempo fazendo um ataque na dama. E depois que a dama sai, a gente coloca mais uma peça em jogo. Então a gente tem uma, duas, três, quatro peças desenvolvidas, enquanto as pretas só tem duas peças, né? Então sair com a dama cedo é muito perigoso devido à força dela. Ela fica muito fácil de atacar e a gente acaba ganhando bastante tempo em cima da dama. Então quando a gente for desenvolver as peças, a gente vai evitar sair com a dama cedo, evitar fazer lances que não colocam a nossa peça em jogo, de olho no centro principalmente, e evitar mexer a mesma peça mais de uma vez. Se eu voltar o cavalo, o adversário mexe o cavalo para cá. Imagina, eu desenvolvo aqui, as pretas desenvolvem, agora traz o cavalo. As pretas jogam o peão na casa de D6 e agora ela tem uma, duas, três peças desenvolvidas, mais o bispo que já está pronto para sair por essa diagonal, enquanto as brancas só tem duas, certo? Bom, a terceira e última dica, ela consiste em colocar o rei em segurança. Como nós vamos fazer isso? Depois que nós desenvolvermos nossas peças, nós vamos tentar colocar o nosso rei em segurança, fazendo o roque, tá, pessoal? Por quê? Quando começa uma partida de xadrez, nós vamos tentar dominar o centro, certo? Então imagine que o adversário negligenciou isso. A gente traz um peão aqui para o centro e agora o nosso rei ele fica exposto a possíveis diagonais e as colunas, já que os peões que ficam ao redor dele estão saindo atrás do domínio do centro. Então, para isso, nós vamos colocar o nosso rei em segurança, fazendo o roque, porque agora ele fica atrás de uma barreira, tá? Então aqui funciona como uma barreira de defesa. Então por isso é tão importante nós fazermos o roque, né? Também é possível a gente fazer o roque para o outro lado, tá, galera? Então o adversário vai fazer o roque também, por exemplo, a gente também faz. E aí agora a gente faz o roque grande. Aqui é a mesma ideia, a gente coloca o rei atrás de uma barreira de peões, certo? Então o rock também faz parte do desenvolvimento, tá? Colocar o nosso rei em segurança. Agora a gente vai ver alguns exemplos onde as peças pretas vão negligenciar esses princípios da abertura. Você imagina que depois de E4 jogou o lance A5, que é um lance que não domina o centro do tabuleiro, a gente vai trazer o outro peão para dominar. E, por exemplo, se ele tentar brigar agora pelo centro, a gente vai ver que ele tem muito menos força para combater o nosso centro, porque depois do lance E5, por exemplo, se o cavalo vier para a casa de E4, a gente tem um lance F3, e agora o cavalo não tem nenhuma casa segura para ir, porque todas as casas estão sendo olhadas por alguma peça das brancas, e aqui o cavalo vai ser capturado, tá? Outro exemplo, imagine que aqui
jogou o lance G6, que não briga pelo centro, a gente vai dominar. Ele desenvolve o bispo, a gente desenvolve o nosso cavalo. E agora ele resolveu desenvolver o cavalo dele. Agora, nesse momento, a gente de novo vai atacar o cavalo. Por quê? Se ele vier para essas casas, o nosso cavalo captura ele. Se ele voltar, a gente vai desenvolver o nosso cavalo. Agora a gente vai ter 2 peças desenvolvidas, mais os 2 bispos que já estão livres para sair pelas diagonais, enquanto ele vai ter apenas um bispo desenvolvido e ele não tem domínio nenhum sobre o centro do tabuleiro. Então, para isso, o adversário, para tentar manter uma peça desenvolvida, ele vai trazer o cavalo aqui para o canto. Porém, depois do lance G4, agora o cavalo novamente não tem uma casa segura para ir. Todas as casas que ele pode ir, ele vai ser capturado. Ou seja, novamente aqui as pretas vão perder um cavalo justamente por não brigar pelo centro do tabuleiro. Agora a gente vai ver um outro exemplo, onde ele vai começar brigando pelo centro, mas ele não vai conseguir colocar o rei dele em segurança. Depois da abertura italiana, as pretas jogam bispo C5, C3, e agora, depois do lance cavalo F6, agora as brancas jogam o lance D4, já brigando pelo centro. E se as pretas capturam, agora as brancas capturam. E aqui as pretas fazem um lance bispo B6, que não é um lance tão bom, porque ele não briga pelo centro. O melhor seria cheque. E aí depois de, por exemplo, cavalo C3, agora as pretas têm a opção de capturar o peão em E4, jogar o peão D5 brigando pelo centro. Mas aqui não foi jogado, né? Foi jogado o bispo B6. E a gente vai ver como vai fazer falta essa briga pelo centro. Porque depois de D5 atacou o cavalo volta para a casa de E7. Agora o lance E5 ataca o outro cavalo. Quando o cavalo sai, a gente joga o lance D6, atacando novamente o cavalo. Então aqui as pretas escolhem jogar a cavalo para F2. A ideia é atacar a dama. Então aqui as brancas tiram a dama do ataque. E agora as pretas resolvem capturar a torre das brancas. Agora a gente vai ver que o rei ficou muito exposto a ataques, porque depois do lance bispo F7 cheque, não pode capturar por causa que a dama defende, então o rei é obrigado a vir para casa de F8. Agora as brancas jogam o lance bispo G5. E aqui as brancas têm vantagem suficiente para vencer a partida, porque depois de capturar, não tem como evitar essa ideia aqui de bispo capturando o cavalo. E o que vai acontecer? Imagine que as pretas mexem o peão para cá, a gente vai capturar, e é um cheque atacando a dama, depois captura, a gente captura a dama, o rei captura, e agora as brancas têm muita vantagem de material aqui, tá? Já sendo o suficiente para vencer a partida. Bom, esses foram só alguns exemplos quando o adversário negligencia os princípios. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Valeu!